Como eu conheci o mercado financeiro? Isso foi há 6 anos atrás, né? Quando um amigo meu me falou sobre o mercado financeiro, falou que tinha comprado um curso e me passou o link desse curso, o qual foi o curso que eu comprei e comecei a estudar na época, né? O criador desse curso é o meu mentor até hoje, né? Eu não tive acesso a outros cursos, eu não tive necessidade de buscar em outros cursos, porque tudo que eu aprendi com o meu mentor Herbert, eu coloquei em prática e me trouxe até onde que eu estou hoje, no caso, né? Mas, respondendo à pergunta, foi através de um amigo. E quando eu tive o primeiro contato com o mercado financeiro, eu não sabia nada sobre mercado financeiro, sobre day trader, sobre nada, não sabia sobre nada. O que eu fazia antes disso e qual era a minha realidade na época? Falando de profissão, na época eu trabalhava em um desmanche de carro, onde que já estava ali por 3 anos trabalhando. E a minha realidade na época era muito escassa, mentalidade escassa. Eu era assim, eu tinha uma mentalidade pobre, né? E depois eu fui mudando, fui crescendo em conhecimento a respeito disso. Mas eu vou dizer para você, era difícil. Aquela época era difícil. Eu andava com uma bicicletinha e a bicicleta era nem minha era, a bicicleta era emprestada ainda, era do meu tio. Vou compartilhar com vocês o salário que eu ganhava na época era R$ 1.800. Então, eu e a minha esposa, nós não tinha carro, nós morávamos numa casa bem humilde, bem simples, pagava um aluguel na época de R$ 350, mas não era fácil, né? Era eu, a minha esposa e a minha filha mais velha, né? Se teve um momento que eu pensei em desistir, ou se eu duvidei, teve. Isso aconteceu no terceiro mês, mais ou menos assim que eu lembro de cabeça, no terceiro mês que eu já tinha saído da CLT e estava já vivendo de mercado, estava operando em casa. Então, no terceiro mês ali, eu pensei em desistir. Pensei que não era para mim o mercado financeiro. Por quê? Até nem foi porque eu estava perdendo. Foi porque eu tava indo muito bem. Só que eu tive que usar o dinheiro para outros afazeres. O dinheiro que eu tinha para operar, eu tive que usar para fazer outras coisas. E eu nunca gostei de me expor no mercado com um dinheiro que eu não posso perder. Então, aquilo fez eu usar o dinheiro que eu tinha que operar. E aí eu fiquei pensando, tá, eu estou fazendo, eu estou positivo, mas eu não estou conseguindo dar a volta por cima. Então, essa foi uma das primeiras vezes que eu pensei em desistir, né? Aí depois eu consegui passar por essa fase. Depois eu entrei em outras fases. Falei, não, eu não vou fazer mais isso. E aí, o que me motivou, bom, não sei se você vai perguntar isso depois, mas o que me motivou a não desistir, né, foi o quê? Foi quando que eu comecei, passou-se 1 ano e 3 meses, eu vivendo de mercado financeiro já, aonde que eu comecei a ensinar uma pessoa, comecei a ensinar outra, comecei a ensinar as pessoas a fazer o que eu estava fazendo naquele momento. E isso começou a me motivar. Por quê? Automaticamente, quando eu ensinava, eu vi que as pessoas estavam tendo o mesmo resultado que eu tinha. Então isso começou a me motivar. E aí aquela questão de frustração, né, de achar que o mercado financeiro não era para mim, eu comecei a pensar que o mercado financeiro era só para quem tinha muito dinheiro. E aí eu comecei a mudar a minha mentalidade. Acho que eu respondi, né? O que me fez não desistir do mercado financeiro? Bom, praticamente o que eu quase falei, né? Na outra pergunta. O que fez com que eu não desistisse do mercado financeiro foi algumas pessoas que eu via que saíram da mesma realidade minha. Essas pessoas foram fundamentais. Eu busquei na internet, né, pessoas que conseguiram viver de day trade. Eu vi que era muito difícil, só que não era impossível. Assim como meu mentor falava, Alisson, é difícil, mas não é impossível. Aí eu comecei a me inspirar nas histórias de algumas pessoas que vieram da mesma realidade minha. Isso foi uma das coisas assim muito forte que fez com que realmente eu não desistisse, porque teve tempos de crise, teve tempos que eu entrei no prejuízo e aí o que eu faço? Eu paro, né? E aí eu comecei a trabalhar, fazer outras coisas para fazer dinheiro. Aí que entra aquela minha ideia, né? Que mais para frente eu posso explicar para vocês. Aí que entra aquela minha ideia do que? Mercado financeiro, a gente não faz dinheiro. A gente multiplica aquilo que a gente já tem.
fazer dinheiro a gente vai fazer em um trabalho híbrido, que seria o quê? Em um trabalho onde você serve alguém, alguém compra o teu tempo, alguém compra a tua ideia, alguém compra as tuas roupas. Vamos dar um exemplo que se você tem uma loja de roupa, compra as tuas roupas, compra um comércio, aonde você serve e automaticamente ali você faz a troca monetária, que é o quê? Você serve e aí você faz dinheiro. Então você faz dinheiro numa outra profissão e no mercado financeiro você multiplica uma parte desse dinheiro que você fez. Essas perguntas são muito legais. Quando foi que eu percebi que dava para viver de mercado financeiro? Isso já foi logo lá no início, ainda quando eu estava na CLT. Por quê? Eu comprei o curso e comecei a estudar. Em 3 meses, eu tinha visto o curso já praticamente 3 vezes. Né? Como que se fosse, né? Eu vi o curso completo em 3 meses, né? 3 vezes. Então, o que acontece? Automaticamente, eu vi que era uma grande oportunidade e que se eu aprendesse a fazer aquilo, eu poderia viver daquilo. Até porque o meu mentor, né, ele vivia de mercado financeiro, ele vive de mercado financeiro. Aí eu busquei na internet e fui ver que o negócio era real, fui ver que os bancos estavam envolvidos, então se o banco está envolvido é porque é um negócio legal. E isso foi uma das coisas que me motivou. Eu falei, tem como fazer, então eu vou fazer. E aí eu fui até o final. Então vamos para a segunda parte. Como foi que eu comecei a ensinar as pessoas a operar o mercado financeiro? Cara, isso foi muito espontâneo no início, né? Na verdade, um colega meu, do mesmo curso que eu tinha comprado, ele viu que eu estava começando a me destacar, que eu estava, né? A gente tinha um grupo onde a gente postava nossos resultados, e eu estava postando meus resultados lá, muitas pessoas postavam, e aí um desses colegas meus veio até mim, me mandou uma mensagem, perguntou, né, o que eu estava fazendo. Aí eu falei, tô fazendo isso, né? Fui explicando, tô fazendo o que eu aprendi com o meu mentor. Ele, mas eu também tô fazendo, mas, né, tô tendo aqui uns prejuízos. Daí eu falei, se tu quiser, eu te mostro o que eu tô fazendo. E aí, assim começou tudo, né? Aí eu mostrei para um, daí ele compartilhou com outro, depois ele já trouxe mais um, e aí começou a crescer, até o ponto que o meu próprio mentor e a minha esposa me incentivaram o quê? A fazer a minha primeira mentoria, né? Realmente, no início, eu não queria ensinar. Vou falar sobre isso, né? Na verdade, não é que eu decidi virar mentor. Isso foi um acaso, né? Eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de ler a palavra de Deus e compartilhar isso. Então, isso eu acho que já vem de uma natureza minha mesmo, de talvez compartilhar aquilo que eu acho que faz sentido para mim. Então, no primeiro momento, quando eu comecei a ensinar, eu vi que demandava uma responsabilidade, né? Eu não poderia ensinar algo que realmente não ia fazer sentido para a pessoa. Então, no início eu não quis ensinar, fui resistente e mesmo assim, né, fui contra a resistência e comecei a ensinar. Então, o negócio começou a crescer no caso, né? E eu só não queria ensinar por quê? Porque eu não queria gastar o meu tempo. Eu queria gastar meu tempo fazendo outras coisas, mas o ensino está no meu sangue e eu, né, gosto de fazer isso, né? Hoje faço isso com muito prazer e eu acho que é isso. Se eu lembro como foi a minha primeira mentoria, meu Deus, como que se fosse ontem. A minha primeira mentoria foi bem legal. Foi bem legal a experiência, né? Porque eu fiz ela totalmente online e com os mentorados ali, né, junto comigo. Então eu fechei um grupo ali e dei a minha primeira mentoria online, né? Eu tinha participado de 2 mentorias, onde o meu mentor me chamou para dar aula e depois, né, depois eu fiz a minha própria mentoria. A experiência foi bem legal, porque que nem eu disse, eu já entendido que eu tinha que ensinar outras pessoas a operar o mercado financeiro. Então foi uma experiência bem legal. E o que mudou de lá para cá foi o quê? Que quando eu fiz as minhas primeiras 3 mentorias da mesma forma, a terceira mentoria fez com que eu entendesse que eu não estava conseguindo passar 100% aquilo que eu fazia no mercado. O que eu fiz? Eu fui investir em mentorias. Por quê? Para aprender a entregar o conteúdo que eu tinha da forma mais simples
e eficaz. Aí que mudou tudo. Aí que, no caso, qual que é a diferença? A diferença é que hoje, quando você adquirir minha mentoria, você vai ter acesso a uma plataforma onde que todo o material básico que eu falo assim, de base. Então, todo o material de base, onde que a gente vai montar os alicerces daquilo que você vai fazer futuramente, estão todos gravados. A estratégia está lá, o arquivo da estratégia, o arquivo das configurações de tela, os acessos às aulas. Então, todo esse material, ele está prontinho. Então, você vai passar por esse material e aí sim, você vai começar a ter uma evolução muito mais rápida. Por quê? Na mentoria que eu fazia antigamente, a gente ficava 1 hora, 2 horas, eu falando, e a gente não absorvia 100%. Agora não, agora você vai absorver 100% das aulas que estão lá, não são aulas chatas, não é mais de 1 hora de aula, é tudo menos de 10 minutos, aonde que eu ensino o que você realmente tem que fazer. A partir dali, você vai sair da teoria para a prática. Na prática, você vai começar a executar as suas primeiras operações no simulador. Então você também não vai perder dinheiro, porque muitas pessoas têm medo de perder dinheiro, né? Você não vai perder dinheiro, porque ali eu vou começar a acompanhar você. Quantas pessoas eu já impactei? Olha, já passou centenas, né? Ainda não é centenas de milhares, mas já passou centenas de pessoas já pela minha mentoria. Algumas pessoas conseguiram entender que o mercado de renda variável não era para o perfil dela, então eu encaminhei ela para o mercado de renda de investimento também, mas de renda fixa, né? Que é uma outra modalidade, um pouco mais conservadora. Mas acredito que é isso. Essa é a resposta, né? Vamos para a terceira parte? Tá bom. Qual é o tipo de pessoas que mais me procura para aprender sobre o mercado financeiro comigo? Olha, são diversos tipos, cara. Não tem como definir, tá? Não tem como definir. É desde a pessoa que se identifica